Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão por lida e aprovada. Informo aos senhores deputados que o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Partimos agora, conforme o artigo 107, ao período das breves comunicações. E inscrita para falar, em primeiro lugar, a senhora deputada Luciane Carminati, a quem conceda a palavra por até 10 minutos. Meus cumprimentos, prezada presidente, cumprimento também da mesma forma colegas deputados estaduais e a todas as pessoas que nos acompanham através da TVAL. Quero fazer uma apresentação. Na semana que passou, nós estivemos em Santa Catarina com muita alegria, acompanhando a vinda do presidente Lula em Itajaí. E gostaria de passar as informações aqui, tendo em vista que as redes que não são sociais, no seu sentido conceitual, elas têm trabalhado com muita desinformação em verdades. Então, quero aproveitar esse momento aqui para trazer os números deste grande anúncio que o presidente fez em Santa Catarina. Investimentos anunciados, um marco para a reestruturação de um dos maiores complexos portuários do país, que voltou a funcionar a partir da federalização neste ano. Aqui a foto que o presidente fez logo de cara, com os trabalhadores que estavam aguardando a vinda do presidente com muita alegria, porque percebem a movimentação do porto de Itajaí. O presidente veio acompanhado de um time de peso de ministros, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Portos e Aeroportos, Silvio Costa, e a ministra Gleisi Hoffmann, além, é claro, do presidente da JBS, que anunciou os investimentos bilionários no porto de Itajaí. Aqui a foto, conforme o registro. Ok. 844 milhões anunciados para investimentos no porto de Itajaí. Pergunta que fica: onde estavam o governador e o prefeito da cidade? E eu venho de uma educação de casa que diz que nós podemos não gostar de quem são eleitos, mas nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. Acho que essa é a boa educação. O que foi anunciado, então, neste porto de Itajaí? A dragagem do canal do rio Itajaí-Açu, 90 milhões, 16 metros. O aumento do canal vai permitir receber navios ainda maiores. A retirada do casco, 23 milhões. A readequação do mole de Navegantes, estava lá o prefeito de Navegantes, 64 milhões. Obras na bacia de evolução, 68 milhões, adensamento, 45 milhões, requalificação elétrica e iluminação, 20 milhões, contenção da margem do canal, 67 milhões. O que também foi anunciado, um novo scanner de raio-x, 12 milhões, pier dos navios cruzeiro, 300 milhões, 65 milhões para o sistema de tráfego naval, mais segurança e inteligência artificial, 30 milhões, 30 milhões para monitoramento rodoviário e mais 30 milhões para modernização dos GATs e integração com a Receita Federal. O complexo portuário de Itajaí, para quem não sabe, ele conta com 2 bacias de evolução e infraestrutura que permite operações com navios de grande porte. Este porto, o nosso porto de Itajaí, que fica em Santa Catarina, é o segundo porto colocado nacionalmente em movimentação de containers no Brasil. E é o porto de Itajaí o maior exportador de frangos congelados do Brasil. Quais são os impactos desses investimentos? A geração de empregos em Santa Catarina,
o escoamento da nossa produção catarinense, e como eu sou de uma região chamada região do agro, o nosso oeste catarinense, cada vez que um porto tem investimentos, nós aplaudimos, porque significa renda para o agricultor e significa crescimento da nossa região, a competitividade das nossas exportações e o desenvolvimento da região. E o que esse evento representa para Santa Catarina? Podemos não aceitar, negar, questionar, mas contra fatos não há o que dizer. É o reconhecimento da importância estratégica de Santa Catarina para o país, a retomada de investimentos federais em infraestrutura portuária, a geração de milhares de empregos diretos e indiretos, o fortalecimento da logística de exportação catarinense. Dados da crise. Por que nós enaltecemos tantos investimentos do presidente Lula? Porque em 2023, olhem só os números, apenas e tão somente 334 containers movimentados. De novo, 2023, 334. Agora, olhem só, depois dos investimentos, 2025, 58.600 containers, só no primeiro trimestre. Talvez tenham pessoas que não sabem fazer conta matemática e que imaginem que 334 é maior do que 58,6 mil containers. Olha o que representa o antes e o depois da federalização. Um faturamento em apenas 100 dias de gestão federal de 64,4 milhões para o Porto. Aumento de 125% em relação ao ano passado. Quem ganha? A Prefeitura e o município com R$1 milhão já devido à movimentação de carga e a manutenção de 74 empregos diretos. Efeito da retomada do Porto, a Prefeitura de Itajaí tem mais recursos para investir em saúde, educação e obras. Apesar da boa notícia, o prefeito não lá estava. Terceira vez que o presidente Lula salva o Porto de Itajaí. Em 2006, no primeiro mandato, investiu na reforma dos moles para evitar a paralisação das atividades do Porto. Em 2008, já no segundo mandato, ajudou na reconstrução do Porto após a enchente de 2008. O Porto de Itajaí entra para a história ao receber em 4 dias, trabalhando o dia todo, uma carga de 7.295 veículos elétricos e híbridos da BYD. Foi a maior movimentação de veículos da história do Brasil em uma única escala. Também investimentos da Petrobras, anunciado um grande investimento para o país. A Petrobras vai contratar 52 novas embarcações até 2026, no investimento de 29 bilhões. É a retomada da indústria naval brasileira, que impacta diretamente em Santa Catarina. Ao todo, serão 50 mil postos de trabalho direto e indireto em todo o país. Aqui a foto com a nossa presidente da Petrobras anunciando os investimentos. Desde 2016, a indústria naval brasileira não recebia demandas por novas embarcações. É preciso reforçar os investimentos de 844 milhões do Porto de Itajaí, que terão impacto nessa economia. O presidente Lula foi recebido por um grande público vindo de várias regiões do estado. Pessoas que aguardaram mais de 6 horas para ver o presidente e demonstrar todo o seu apoio e carinho. Aqui a foto, como alguns dizem nas redes, meia dúzia de gato pingado. Quem sabe as pessoas fugiram da aula de matemática. Pode passar.
Eu quero, com isso, dizer com muita alegria que lá estive e pude presenciar com emoção, com respeito, com carinho, o que o nosso presidente Lula representa para Santa Catarina. O verdadeiro estadista não olha de que partido é o governador, mas lá esteve. E penso que o prefeito de Chapecó foi muito bem quando disse que, se fosse governador, lá estaria. Porque o papel de um governador não se trata de gostar ou não do presidente, como bem disse o Lula, eu não quero casar com ninguém, eu só quero respeito. Mas se lá estivesse, deveria brigar por mais recursos para Santa Catarina. É assim que um grande estadista age. Muito obrigada. Obrigada, deputada Luciane. Ouviremos agora o deputado Mário Mota, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Excelentíssima deputada Ana Campagnolo, presidindo esta sessão, demais colegas deputados presentes, senhoras e senhores, todos que nos acompanham pela TV AL, YouTube, demais redes sociais desta Casa Legislativa, senhoras e senhores que se encontram em nosso auditório na plenária. Eu trago hoje a esta tribuna uma questão sensível que merece toda a nossa atenção. A situação da obra da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, localizada na região continental de Florianópolis. Na verdade, um verdadeiro patrimônio do Estreito, como chamamos. Uma instituição pública tradicional, com fortíssimo vínculo com a comunidade, que há mais de uma década enfrenta um processo lento, conturbado e exaustivo de reforma e ampliação. Senhores, resumindo, o projeto foi elaborado ainda em 2011, mas a primeira tentativa de execução só ocorreu em 2018, 7 anos após. Desde então, a obra foi marcada por paralisações, contratos anulados e rescindidos, revisões técnicas e sucessivos atrasos nos prazos. A primeira empresa contratada, cujo contrato valia R$6 milhões aproximadamente, teve o vínculo anulado em 2020, após graves problemas, falhas no projeto, orçamentos duplicados, que resultaram em pagamentos indevidos e desconformidades com as normas técnicas vigentes. Em 7 anos, a engenharia mudou em muitos pontos. E o projeto inicial de 2011 precisava ser refeito. Resultado, foi uma obra paralisada com apenas 30% executados, mesmo consumindo todo o prazo contratual para a entrega da estrutura pronta, gerando certamente uma frustração enorme na comunidade escolar. Somente em novembro de 2021, um novo contrato foi firmado. Este sim, com prazos revisados, com orçamento atualizado e com a promessa de um recomeço efetivo. No entanto, a realidade se impôs com novos obstáculos e a obra foi embargada por falta de alvará de construção. Acreditem, houve a necessidade de demolição de parte da obra que havia sido construída até então. Pilares não atendiam à resistência mínima, herança do primeiro contrato, entre outros desafios. Eu lembro muito bem que logo no início do nosso mandato, em março de 2023, essa situação motivou um dos nossos primeiros pedidos de informação ao governo do Estado. Naquele momento, mesmo após o vencimento do prazo inicial previsto para a entrega de toda a obra, o percentual de execução era, pasmem, 5% ou menos. Hoje, é justo reconhecer que houve um grande avanço, principalmente nesses últimos meses.
A obra, nesse momento, já ultrapassou 70% de execução, com cerca de R$ 7.300.000 investidos dos 10.200.000 previstos, considerando reajustes e aditivos. Isso nos anima, sem dúvida, e a todos os alunos, professores, servidores e moradores da região do Estreito. Porém, o novo prazo, antes fixado para o dia 30 de março deste ano, 2025, teve que ser postergado para o dia 29 de setembro próximo. E ainda assim, pairam desconfianças e incertezas sobre a sua conclusão. Enquanto discutimos contratos aditivos e cronogramas, a realidade permanece viva no Aderbal. Alunos seguem em salinhas improvisadas com drywall, que separaram um grande auditório em 4, 5 pequenos cubículos, sem ar-condicionado, mesmo com o calor, e alunos do ensino médio, do novo ensino médio, sem um laboratório à sua disposição. Professores estão fazendo o possível com os recursos que têm. Familiares se preocupam. E nós sabemos, educação de qualidade exige mais do que conteúdo, exige estrutura, conforto e respeito. Aliás, uma educação de qualidade custa caro. Uma educação de má qualidade custa muito mais caro. Imaginem, senhoras e senhores, uma obra prevista para durar 1 ano e meio a partir de 2011, que já acumula 7 anos de poeira, barulho e risco no ambiente escolar, na sua última fase, e com isso os nossos jovens seguem privados de 19 salas de aula modernas, laboratórios de ciência e tecnologia, biblioteca adequada, ou seja, um espaço digno de ensino e aprendizagem. Senhora Presidente, demais colegas, deputada Janice, o caso da Escola de Educação Básica Aderbal Ramos da Silva, sabemos, não é um caso único ou isolado. Ele representa um retrato preocupante da gestão pública que ainda precisa avançar em previsibilidade. Obra pública é assim mesmo, deputado. Por favor, não repita esse mantra. Obra pública não é para ser assim. Ela tem dinheiro carimbado, não é falta de recursos. Quando ela começa, ela tem o dinheiro pronto para pagar a construtora. Os vários gargalos, nossa equipe, inclusive, já levantou e levou até o secretário anterior da Educação, Aristides Simadon. Eu protocolei uma indicação ao governo do Estado solicitando um esforço redobrado para garantir que não haja mais atrasos no Aderbal e que a obra seja, enfim, concluída dentro do novo prazo estabelecido, 26 de setembro de 2025. Não posso esquecer, é o dia do aniversário do meu irmão Gilberto. Amigos, reafirmo que confio na capacidade da nossa Secretaria da Educação e acredito que podemos entregar esta comunidade em setembro deste ano. Rezo por isso, muito embora haja a necessidade, agora levantada, da construção de uma pequena subestação da Celesc, porque o colégio cresceu muito, o bairro cresceu muito, e a Celesc não teria condições de atender exclusivamente a escola com a rede que tem na rua. Só essa subestação demoraria, segundo o cronograma físico-financeiro, mais 90 dias. Portanto, deveria estar começando a ser construída hoje, para que em setembro fosse entregue juntamente com as demais obras. Nossa equipe já está com o cronograma atual da obra em mão, e estaremos medindo mês a mês cada avanço feito. Estamos acompanhando desde o princípio. Obrigado a todos pelo carinho da atenção e vamos fazer uma boa tarde, amigos. Obrigada, deputado Mota.
Inscrito para falar também o deputado Júnior Cardoso, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora Presidente, deputada Ana Campagnolo, os demais deputados, aqueles que nos veem e ouvem pela TVA, meu muito boa tarde. Aproveito aqui também para mandar um abraço ao pastor Gilmar de Pissarras, que está de aniversário no dia de hoje. Senhores, eu venho aqui na tarde desse dia, já ouvimos aqui um relato muito sedutor, né? Assim, nossa, parece tanta verdade, mas na verdade, o que a gente sabe é que nada disso procede. Presidente Ana Campagnolo, Vossa Excelência, que é uma exímia conhecedora da Palavra de Deus, as aparições e as narrativas deste, que como dizia o senador Monsanto, Luiz Inácio, as palavras dele são messiânicas, né? Ele está ocupando uma espécie da quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e agora o Luiz Inácio. Olha que legal isso, gente, isso é maravilhoso, hein? Luiz Inácio, a quarta pessoa da Trindade, porque ele chegou lá no Nordeste, né? A terra, o chão brasileiro mais sofrido, né? Onde ele nasceu, e o PT, que já governou 3 vezes com ele e 2 com a Dilma, nunca resolveram o problema hídrico do Nordeste. E aí ele diz assim, ó: Deus deixou o sertão sem água, porque sabia que eu seria presidente. Olha isso, gente. Ele está usando de um atributo de Deus, que é a onisciência, que é o poder que Deus tem de saber todas essas coisas. Sabe? Ele está dizendo assim, ó: Deus não precisa se preocupar, porque eu agora, como presidente da República, eu resolvo as questões hídricas. Isso é fantástico. Eu fico me lembrando do livro de primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 17, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, por ocasião em que o profeta Elias desce das montanhas de Gileade, da cidade de Tisbé, e ele chega na barba de Acabe, rei, e diz assim: olha, não vai chover pelos próximos anos aqui, senão segundo a minha palavra. Não é só chuva, também orvalho. E aí a Bíblia diz, e Tiago escreveu na sua carta, capítulo 5, versículos 14, 15, 16, 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou ao Senhor, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra, e orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Mas aí eu estou falando do profeta Elias, um homem de uma extraordinária intimidade com Deus. Não é o Luiz Inácio que anda com a garrafa de pinga na mão, falando com a boca travada e se postulando como uma quarta pessoa, um homem sobrenatural, que vai chegar no Nordeste e vai produzir água. Olha isso. A gente parece que está vendo, meu caro deputado Maurício Scudilacci, que o Lula, o Luiz Inácio, é uma espécie de caminhão-pipa, aonde ele chega tem água. É maravilhoso isso.
A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 14 em diante, que um dia Jesus chegou com sede ao poço de Jacó, meu caro chefe de gabinete. E aí Jesus disse: eu estou com sede. Aí ela disse: olha, tu és uma samaritana, eu sou um judeu, como é que esse negócio? Posso te ajudar? Aí ele disse: se tu soubesse quem pede água, tu pedirias água e eu daria água viva. Estou falando de alguém que tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam, não descondenado desse, que sai da cadeia e vai para o mais alto poço da república, dizendo: eu vou resolver os problemas hídricos do Nordeste. Aí, a gente viu agora, meu caro deputado Tiago, um relato aqui da vinda desse instrumento a Santa Catarina, o Luiz Inácio. E me mandaram um vídeo, caro deputado, de um carro de som na rua chamando o povo para ver o Lula. Você já imaginou se essa moda pega? E daí quando o Bolsonaro, o melhor presidente do Brasil, chegar em Santa Catarina, os carros chamando ele, não vai trancar Itajaí, vai trancar o estado inteiro. Aí vai um moço bonito lá, não sei se o nome dele é Silvio, e começa a falar meio embargado no microfone: presidente, eu não estou com tristeza, porque o governador não veio aqui ver o senhor. Que governador tem que vir aqui? Itajaí, sabe? Aquecer, sabe? Aquilo que foi roubado de Santa Catarina, dos itajaienses, que é a autoridade portuária, que foi transferida para São Paulo, como se aqui não tivesse pessoas competentes para administrar o porto. É mais uma gambiarra. 844 milhões de reais, olha que coisa maravilhosa, como se esse dinheiro viesse. Anunciou recursos para as fragatas, e a fragata vai parar, vai naufragar porque falta dinheiro. E aí vem dizer o quê? O estado de Santa Catarina, só no primeiro ano do governo do governador, o grande governador Jorginho Melo, economizou 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais foi a economia, a diminuição do estado no primeiro ano. E aí você fica perguntando: que história é essa de Santa Catarina? Esse projeto que está aí andando para lá e para cá, o governador. Sabe o que é? É porque o dinheiro está sobrando, é produto de uma boa gestão. E aí este governo, que é municipalista, vai nos municípios para saber do prefeito de que maneira a gente pode aportar recursos, porque os catarinenses merecem respeito. Gente, até onde que nós vamos? Isso é brincadeira. O estado de Santa Catarina, o programa Bolsa Família, 4,4% dos catarinenses usam Bolsa Família. Você sabe quanto é que é a média nacional? 19,4%. Só neste mês, 10.500 novos postos de trabalho com carteira assinada. No trimestre, 75 mil novos postos de trabalho com carteira assinada. No ano, 120 mil novos postos de trabalho. Isso é gestão, isso é compromisso. Mas para mim terminar, eu não consigo dar uma coceira, uma algeriza, uma coisa, eu preciso falar. Vocês sabem por que essa enrolação toda, que não sai CPMI e que vão enrolando? É porque a Polícia Federal, em uma das suas investigações, chegou e descobriu que 15 parlamentares, entre deputado federal e os senadores,
eles ganham 50 mil reais por mês, produto do desvio do dinheiro dos aposentados. Olha que maravilha isso. Agora virou mensalão do aposentão. Todo dia é uma nova nomenclatura, fruto deste governo que não tem compromisso com a verdade. Mas nós estaremos aqui vigilantes, e foi com esse propósito que eu cheguei aqui. Mais um minuto, senhora presidente. Foi com esse propósito que eu cheguei aqui, e vou terminar o meu mandato incansável neste microfone, para dizer que nós não podemos mais aceitar esta barbaridade. O Brasil é dos brasileiros, e nós vamos voltar à rota do crescimento. Meu muito obrigado. Obrigada, deputado Júnior Cardoso. Ouviremos agora o deputado Alex Brasil, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-la, cumprimentar os nobres colegas deputados que estão hoje no plenário e todos que nos acompanham pela TV UOL. Serei breve, mas preciso dar uma resposta em relação ao que vem acontecendo no Morro dos Cavalos. E eu prometi que não deixarei morrer esse assunto, principalmente por fazer parte dessa região onde acontecem os nossos maiores acidentes. Como todos ainda lembram, recentemente, 9 de abril, nós tivemos um incêndio ali provocado pela queda de um caminhão que atingiu 25 veículos. Após esse incidente gravíssimo, fui até Brasília por 2 vezes, bati de porta em porta, na porta do DENIT, na porta da NTT, e depois numa reunião maior com o nosso ministro do Transporte, Renan Filho. Enfim, fomos diversas vezes em busca de respostas para que o que acontece hoje no Morro dos Cavalos possa ter um fim. E agora, esta semana, chegou uma resposta oficial da NTT em relação à visita que lá estive e o ofício que entreguei. A resposta deles é de que eles estão pedindo com que o contrato feito com a empresa Artelis possa receber um aditivo, e dentro desse aditivo a gente possa conseguir fazer com que a Artelis se responsabilize pelo nosso Morro dos Cavalos. Lógico que isso passa por alguns trâmites. Nesse momento, esse trâmite está sendo analisado pelo TCU, e após a aprovação do TCU, daí sim vai para o Ministério dos Transportes, para que a gente possa dar continuidade nas nossas solicitações. Além da situação que é a principal, que seria a criação de túneis, ou através da proposta do governador do estado, de fazer uma outra via de acesso, além dessa situação, eu deixei bem claro as nossas demandas de que hoje nós sequer temos ali pontos de escape. Nós não temos. Se um caminhão perde os freios, o que acontece com ele? Ou ele capota, ou ele mira no barranco para tentar parar seu caminhão. Nós não temos uma estratégia de fuga onde possa permitir que pelo menos aquele caminhão que perdeu os freios no Morro dos Cavalos possa ter uma saída de emergência. Então, penso eu que enquanto não se tiver um resultado definitivo em relação ao Morro dos Cavalos, nós precisamos urgente, sim, fazer com que essas situações pontuais de manuseio, de auxílio ao motorista, que elas possam ser feitas com a mais rápida urgência em relação ao nosso Morro dos Cavalos. E aí, falando ainda sobre o Morro dos Cavalos, o que nós temos ali? Nós temos, em média, 30 mil veículos transitando no Morro dos Cavalos por dia. 30 mil veículos. Geralmente, um veículo não anda sozinho, anda com mais pessoas dentro dele. Então, você pode colocar em torno aí de 100 mil pessoas que passam por ali diariamente. Quantas vidas em risco nós estamos falando nesse momento? Porém, diante da gravidade de tudo que nós já percebemos, de vidas sendo ceifadas, o que o nosso desgoverno federal fez recentemente? Foi lá e fez uma nova demarcação de terras indígenas no Morro dos Cavalos. Ou seja, implicando maior dificuldade em solucionar o problema do Morro dos Cavalos. Essas demarcações de terras indígenas, elas não apenas impedem com que a gente possa tratar mais adequadamente a nossa infraestrutura do Estado,
como ela afeta diretamente famílias que estão lá naquela região há mais de 100 anos. Tenho relatos de familiares que simplesmente foram notificados de que deveriam deixar suas residências, morando lá desde a época dos seus pais, avós, mais de 100 anos, por conta da demarcação do governo Lula. E é lógico que isso gera um colapso familiar, isso gerou, inclusive, pessoas cometendo suicídio por se sentirem derrotadas já no final de vida, vendo-se obrigada a simplesmente virar as costas e deixar tudo para trás, tudo que foi construído, inclusive, pelos seus antepassados. Então, esse desgoverno, além de não tratar com a seriedade que Santa Catarina merece, ele tem gerado caminhos para gerar justamente o entrave, que é o que arrebenta com Santa Catarina. Santa Catarina, eu costumo dizer que é o estado que deu certo no Brasil, que é o Brasil que deu certo porque tudo que planta aqui colhe. Santa Catarina, se você vai para o oeste, é um povo ligado ao agro, é um povo que produz, é um povo que alimenta o nosso dia a dia. Se você vai para o litoral, é uma das regiões mais visitadas hoje do Brasil em relação às nossas qualidades e virtudes que se encontram no litoral. Se você vai para a serra, Santa Catarina, além de oferecer lindas praias, oferece regiões que neva. A gente é um estado diferenciado em tudo que se faz. Porém, a gente percebe claramente que a gente, diante do governo federal, é visto com maus olhos, porque a gente não depende de assistencialismo. É o estado que menos tem Bolsa Família. Aqui o pessoal está acostumado a trabalhar, acordar cedo, a produzir. E, diferente do resto do país, principalmente, que infelizmente a gente sobe para o Nordeste, a grande maioria hoje refém do Bolsa Família, fica preso nesse assistencialismo barato e não consegue evoluir enquanto família. Então, é nítido que hoje Santa Catarina sangra por conta de um governo federal que pensa justamente o contrário do que Santa Catarina pensa, e é por isso que Santa Catarina nunca foi governado pelos partidos de esquerda. Então, em relação ao que está acontecendo nas demarcações de terras indígenas, eu peticionei aqui para a nossa Assembleia uma moção de apoio ao PDL 717, que foi aprovada essa semana no Senado Federal, que ela desfaz o decreto feito pelo presidente da República de novas demarcações indígenas, principalmente no estado de Santa Catarina. Falei do Morro dos Cavalos, mas também posso falar de Cunha Porã, onde estive lá recentemente. São quase 50 famílias sendo atropeladas por uma demarcação indígena, 50 famílias que estão lá produzindo há quase 50 anos e que agora estão sendo, mais uma vez, forçadas a deixar a região porque acharam que aquela terra é dos índios, o governador é contra, lógico, mas o presidente diz que aquela terra é dos índios, nunca pisou na terra, e aí a gente arrebenta com os nossos agricultores de Cunha Porã também. Então, esse PDL que susta o decreto do presidente da República, dessas novas demarcações indígenas, que foi apresentado pelo nosso senador Espiridião Amin, a minha moção aqui é que a gente apoie isso agora na Câmara de Deputados Federais, que a gente possa aprovar isso com urgência. É lógico que provavelmente depois o presidente vai querer vetar isso, mas a gente derruba o veto também. O importante é a gente valorizar quem realmente produz em nosso país e sustenta todas as nossas famílias, colocando alimentos na mesa diariamente de cada cidadão catarinense. Então fica aqui o meu registro de agradecimento, apesar de tardio da NTT de responder as minhas perguntas e questionamentos sobre o Morro do Cavalo, e o nosso registro aqui e o pedido de aprovação na moção que será votada em breve em apoio ao PDL 717, que susta em definitivo esse decreto de demarcações de terras indígenas no estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Ouviremos agora o deputado Tiago Morastoni, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Senhora presidente, deputada Ana Campanholo, eu lhe cumprimento as senhoras, os senhores deputados, os catarinenses que nos acompanham. E hoje eu venho a essa tribuna para falar de um problema que todos conhecemos, mas que parece não sensibilizar quem deveria agir com urgência. Eu estou falando da BR-101 entre Pissarras e Porto Belo. Um trecho que deveria ser um símbolo da eficiência logística brasileira,
mas que se tornou um pesadelo diário para quem trabalha, para quem mora, para quem depende da rodovia para viver. A BR-101, entre Pissarras e Porto Belo, colapsou. E isso não é uma força de expressão, é colapso real, medido em quilômetros de filas, em prejuízos bilionários e em vidas perdidas. Durante a temporada de verão, são mais de 30 quilômetros de congestionamento facilmente, diariamente. Nos feriados, o tempo de viagem é 5 vezes maior. E nos dias úteis, caminhões parados, cargas atrasadas, empresas perdendo competitividade. E mais do que isso, gente morrendo. Acidentes são diários. A Polícia Rodoviária Federal já registrou só nesse trecho centenas de colisões por ano. A BR-101 em Santa Catarina lidera o ranking de acidentes fatais no estado. Estamos falando da rodovia mais importante do sul do Brasil, onde se morre e se perde tempo como se fosse normal, mas não é normal, não podemos aceitar como normal. Senhores deputados, a região entre Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e Porto Belo representa grande parte do PIB catarinense. Ali estão os nossos portos, nossas indústrias, nosso turismo. Ali estão as nossas famílias, o nosso povo trabalhador, a nossa vocação logística. Mas o que temos em troca? Um gargalo que custa mais de R$1 bilhão por ano só em prejuízos logísticos. Turistas deixando de vir, moradores perdendo qualidade de vida, empresas sendo penalizadas. E a obra mais básica, a ampliação da pista com uma terceira faixa, ainda está no papel, em análise, em estudos, em repactuação contratual. Enquanto isso, o povo está na fila, literalmente. Temos um trecho vital para o Brasil que está há anos sendo ignorado. Não falta diagnóstico, falta decisão política. Eu protocolei nessa casa um requerimento ao governo federal e à NTT, exigindo explicações, cronograma e providências. Mas isso por si só não basta. É hora de mobilização, é hora de Santa Catarina exigir respeito. Santa Catarina não aceita mais esperar. Queremos obras, queremos segurança, queremos dignidade para quem transita pela BR-101. Senhora Presidente, esse pronunciamento é um apelo, mas também é um aviso. A luta pela ampliação da BR-101 entre Pissarras e Porto Belo é uma pauta de sobrevivência, de justiça e de futuro para Santa Catarina. E eu estarei em cada espaço possível fazendo essa voz ecoar. Eu quero aqui trazer, senhores deputados, me permitam, 2 matérias do nosso querido Diarinho, deputado Napoleão, da última quarta-feira e do último domingo. Quarta-feira, matéria do Diarinho. Carros já formam filas quilométricas nos principais acessos de Itajaí. Rua Uruguai está tomada pelo congestionamento na saída do trabalho e da escola. Num determinado trecho fala: quem precisar pegar a BR-101 já vai se preparando. A rodovia tem diversos pontos de lentidão, começando em Balneário Pissarras e se estendendo até Itapema. Até às 17 horas de uma quarta-feira, a região já tinha 15 quilômetros de tranqueira. Em Itajaí, impactando o ferryboat, o trânsito local. Em Balneário Camboriú, a mesma coisa. Na saída da BR-470, da Jorge Lacerda, da Antônio Rael, a mesma coisa. Quarta-feira. Domingo,
Domingou, BR-101 tem mais de 20 quilômetros de congestionamento no sentido norte. Fluxo intenso vai de Itapema a Navegantes. Mais uma matéria do Diarinho. Na sexta-feira, deputado Antídio, eu voltava de Lages para um compromisso em Itajaí. Levei inacreditáveis 3 horas entre Tijucas e Itajaí. Tudo parado. Isso é um descaso com uma das regiões mais importantes, não só de Santa Catarina, uma das regiões mais importantes do Brasil. Como eu falei, ali estão 2 dos principais portos da nação, indústrias, um polo turístico gigantesco. É incrível a falta de compromisso com o desenvolvimento dessa região, que contribui para o Brasil ser um país em ascensão. Meus queridos deputados, essa é uma bandeira fundamental para o Estado de Santa Catarina. Aqui nós temos visto um programa do governo, Estrada Boa, trazendo resultados, fazendo ampliação de rodovias, melhoria de rodovias. Isso é vital para o escoamento da produção, deputado Ivan. Agora, o que acontece na BR-101, na nossa região, é um absurdo sem tamanho e que precisa não só da manifestação, mas da ação concreta e contundente de cada liderança política e empresarial que possa fazer com que aqueles que têm o poder decisório na mão, especialmente para essa terceira faixa, tomem a sua decisão e consigam fazer não só o trânsito fluir, mas as empresas ficarem, se estabelecerem e ficarem, deputado Antídio. Aquela região é uma das regiões que concentra o maior número de empresas do Estado, muitas delas hoje procurando outros caminhos, saindo. Por quê? Porque lá está parado, congestionado. Isso impacta diretamente no custo da empresa, na qualidade de vida das pessoas e, acima de tudo, na vida das pessoas. Porque esse trecho da BR-101 é o trecho responsável por um grande número de mortes anuais nessa rodovia, que é uma rodovia caótica. Então, eu estarei em cada espaço possível, fazendo essa voz ecoar e essa cobrança ser feita. Muito obrigado. Obrigada, deputado Morastoni. Nós passamos agora, conforme prevê o artigo 108, ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro horário é do bloco União, PSD, PRD. Inscrito em nome do seu partido, deputado Napoleão Bernardes. Cara presidente, deputada Ana Campanholo, deputado Ivan Nates, deputado Antídio Noeli, deputado Tiago Morastoni, todos aqueles que nos acompanham em plenário, também pelas redes da Assembleia Legislativa. A região do Médio Vale do Itajaí é a única região do Estado que não tem o seu hospital público regional. E nem é reivindicação do Médio Vale do Itajaí ter um hospital público regional. A nossa região, a região do Médio Vale, a região do Vale Europeu, o Grande Vale do Itajaí, tem uma rede muito ampla e eficiente de hospitais filantrópicos. Hospitais que dão conta do recado, fazem mais com menos, têm eficiência na prestação de serviços, atendem a população dentro das condições que têm, com esmero, com excelência. A reivindicação do Vale do Itajaí, do Médio Vale do Itajaí, é o apoio a essa rede importante, que é a rede dos hospitais filantrópicos. E ontem, o governador Jorginho Melo esteve na região de Blumenau e fez um anúncio importante, um anúncio que merece aqui registro. 90 milhões de reais em investimentos no Hospital Santo Antônio. O Hospital Santo Antônio de Blumenau, que faz as vezes do grande hospital regional da nossa região.
Um hospital que atende majoritariamente o sistema público de saúde. Mais de 90% dos atendimentos do Hospital Santo Antônio são pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, com uma qualidade extraordinária de investimentos, com uma qualidade extraordinária de profissionais, e o Hospital Santo Antônio, dentro das condições que tem, faz um grande e importante atendimento à comunidade, não só de Blumenau, mas toda a comunidade regional, uma vez deputado Ivanates, que ele é referenciado em diversas especialidades para atender a mais de 50 cidades, 50 municípios catarinenses. Então, um hospital que tem um modelo de excelência de gestão, até porque, deputado Antídio, o Hospital Santo Antônio tem um modelo de gestão que tem, na sua gênese, no seu DNA, a sociedade civil, a própria população, a própria comunidade. No seu conselho de gestão, há líderes da comunidade, gente de diversas entidades representativas do nosso município, e por isso a importância agora desse investimento que foi objeto de muita reivindicação da comunidade local, da comunidade regional. Nós da bancada de Blumenau, o deputado Ivanates, o deputado Marcos da Rosa, eu próprio, à época o deputado Egídio, que hoje é nosso prefeito, fomos também defensores dessa tese, e não há dúvida, esses recursos de quase 100 milhões de reais vão significar um passo importante, porque é o projeto estruturante dos mais significativos de toda a história do hospital. Vai haver toda uma nova torre para atendimentos, e isso vai permitir com que muito mais pessoas possam ser atendidas com ainda mais qualidade. O segredo do Santo Antônio está no seu conselho, gente boa, do bem, idealista, com brilho no olho, vocacionada para fazer o bem, e que com certeza, dado o avançado dos seus profissionais de excelência, gente preparada, gente qualificada, gente que se doa nas suas mais diversas atividades de prestação de serviço à saúde, faz um grande atendimento à população, um grande atendimento à comunidade. Por isso fica aqui o nosso registro a esse modelo de gestão, a excelência do seu corpo de profissionais de todas as áreas que se esmeram para atender bem a população, e com certeza esse é um recurso que vai dar ainda mais resultado para que o Médio Vale do Itajaí tenha ainda mais condições de melhor atender a população. Por outro lado, já trouxe à tona aqui nessa tribuna um outro tema, de que, de modo relativamente recente, o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a competência das guardas municipais para o chamado policiamento ostensivo, para o policiamento comunitário, para o policiamento preventivo. Raras às vezes o Supremo Tribunal Federal, nos dias de hoje, decide algo por unanimidade, e lá foi uma decisão unânime no sentido de reconhecer essa competência e daquilo que na prática já existe e já é praticado. Guardas municipais, agentes de trânsito já têm um papel de policiamento ostensivo, preventivo. Toda e qualquer presença de um agente do Estado já ajuda a ter uma sensação maior de segurança, a inibir a criminalidade. Onde tem um agente do Estado, onde tem alguém fardado lá, com certeza tem a condição de fazer uma inibição em relação a ações criminosas. Então, na verdade, é um reconhecimento do que já existe na prática. E hoje é uma constatação muito evidente. Na verdade, todas as pesquisas de opinião apontam que a segurança pública já é o principal problema crônico enfrentado pelos brasileiros. As pesquisas de todo esse ano apontam que o que mais aflige os brasileiros é a falta de segurança e a sensação de insegurança. Então, num cenário em que a gente tem, por um lado, o problema da segurança pública como o problema número 1 apontado pelos brasileiros, e, por outro lado, instituições que, na prática, já exercem um policiamento ostensivo, um policiamento comunitário, o STF entendeu pela competência das guardas municipais para esse policiamento ostensivo e comunitário. E nessa esteira, o Senado da República, agora recentemente, também aprovou uma proposta de emenda à Constituição para estabelecer e colocar lá na Constituição, reconhecendo também o papel dessas guardas municipais como uma força do sistema de segurança pública. E, na verdade, é reconhecer aquilo que já acontece na prática. E nós temos uma PEC tramitando aqui na Assembleia Legislativa, uma proposta de emenda à Constituição, exatamente para isso, para colocar nesse rol, não no sentido de dividir nada com ninguém, mas, pelo contrário, para somar aquilo que já existe, para que numa ação coordenada, cada qual no seu quadrado, como se diz, cada um na sua esfera de atuação, mas que também as guardas municipais possam ser compreendidas como forças de segurança e assim contribuir
numa ação organizada, numa ação orquestrada, numa ação com sintonia, numa ação cooperada, com cooperação de esforços, as forças se juntando e se somando. A criminalidade está aí cada vez mais organizada, a criminalidade está aí com cada vez mais gente envolvida. Então é preciso a união e a força, dar as mãos das forças do Estado, de modo coordenado, para fazer frente aos desafios da criminalidade. Não há dúvida, essa proposta de emenda constitucional, ela pode ser um divisor de águas importante, até porque vai permitir, de modo facultativo ao Estado e aos municípios, os acordos de cooperação técnica para a formação com excelência desses profissionais, como o Estado já está habilitado, e inclusive o compartilhamento de informações e de investimentos. Por isso, vamos seguir à frente para que, a exemplo do Senado, essa PEC também possa ser aprovada em relação à nossa Constituição do Estado. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Napoleão. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. PP, PDT. Pelo tempo destinado ao Partido Liberal, ouvimos o deputado Ivanates. Senhores deputados, senhora deputada, eu queria compartilhar com vocês hoje a alegria que nós tivemos lá em Blumenau, no último sábado, com a volta do clássico do chopp, do nosso querido Beck e do Metropolitano. Depois de 10 anos, deputado Napoleão, a gente volta a ter futebol em Blumenau. E nós precisamos resgatar essa conquista passo a passo, porque eu acompanhei o evento do festivo, né, da volta dos clássicos lá, e eu observei vários agentes políticos participando da festa. E alguns desses agentes políticos, aliás, os que mais tentam aparecer, sempre foram contra a municipalização do SESI. Sempre foram contra a municipalização do SESI. Os políticos que posavam nas fotos no sábado, ao lado do governador Jorginho Melo, na sua maioria, eram contra a municipalização do SESI. Não mexeram uma palha para que o SESI fosse municipalizado. Compraram um outro parque, investiram em outras regiões, mas em relação à municipalização do SESI, não só não fizeram nada para ajudar, quanto fizeram bastante para atrapalhar. Mas, enfim, deputado Lunelli, política, né? A política dos sorrisos e abraços quando a coisa acontece. Eu queria compartilhar com vocês um breve histórico do complexo, da municipalização do complexo do SESI, que teve mão de muita gente, e eu fiz aqui uma pequena linha do tempo para relembrar a comunidade de Blumenau como aconteceu a municipalização do SESI. E essa linha do tempo mostra como as coisas aconteceram. Em 2022, quando eu cheguei aqui como deputado estadual, a primeira ação que tive com relação à compra, a municipalização do SESI, foi inserir no orçamento do Estado de Santa Catarina a rúbrica de 30 milhões de reais para aquisição do complexo do SESI junto ao sistema SESI-Senai. Então, nós aprovamos aqui, no plenário dessa casa, a emenda parlamentar orçamentária em 2022, da ordem de 30 milhões de reais,
para iniciar o processo de municipalização do SESI. Em 2023, nós fizemos a primeira audiência pública lá em Blumenau, que tratou da municipalização do SESI. Ou seja, nessa audiência pública em 2023, nós falamos tudo que o SESI poderia se transformar, porque havia na cidade uma fala muito acentuada de que o SESI era só futebol, que a volta do SESI significava a volta do futebol, que a volta do SESI era um custo para a cidade, que a volta do SESI não representava absolutamente nada, senão a volta do futebol. Gente do próprio governo municipal alimentava isso. E nós, em 2023, através dessa audiência pública, mostramos para a sociedade blumenauense regional que o SESI não é só futebol. O SESI é esporte, o SESI é cultura, o SESI é família, o SESI é entretenimento, o SESI é espaço de desenvolvimento cultural, esportivo, social. Se a gente ir lá no SESI agora, eu não duvido que nós temos mais de 500 pessoas, crianças, jovens e adultos, fazendo alguma espécie de prática esportiva lá no SESI nesse momento. Então, em 2023, através dessa audiência pública, nós conseguimos convencer a sociedade da importância do SESI, da municipalização do SESI. Até aí, a Prefeitura de Blumenau não nos ajudava com absolutamente nada. Em 2023, então, em parceria com o deputado Napoleão Bernardes, o deputado Marcos da Rosa e o deputado Egídio, nós apresentamos em conjunto aqui na Assembleia Legislativa, os 4 deputados, uma proposta conjunta, mais uma vez, de colocar no orçamento da União, do Estado de Santa Catarina, os 30 milhões para aquisição pelo Estado de Santa Catarina da estrutura do SESI. Então, os 4 deputados estaduais, deputado Ivanates, deputado Napoleão, deputado Marco da Rosa, deputado Egídio, assinaram aqui uma emenda parlamentar, uma emenda ao orçamento, aprovado por essa casa, que colocou o dinheiro no caixa do Estado para começar a negociação. E nesse inteirinho, os deputados estaduais foram convencer o governador Jorginho Melo de que o Estado teria que comprar o SESI e entregar o SESI para o município de Blumenau de forma gratuita. Os 4 deputados. Os 4 deputados. E, a partir daquele convencimento que os 4 deputados fizeram com o governador Jorginho Melo, nós iniciamos uma conversa com a estrutura do SESI e com a sociedade de Blumenau para dar encaminhamento a essa aquisição. E, em junho do ano passado, através da emenda de bancada, nós conseguimos, junto com os deputados da bancada do Vale do Itajaí, o depósito de 5 milhões de reais, já na conta da Prefeitura. O dinheiro entrou na conta da Prefeitura, não é promessa, o dinheiro foi depositado na conta da Prefeitura. Os 4 deputados aprovaram aqui, através de emenda de bancada, o depósito de 5 milhões na conta da Prefeitura para fazer as reformas iniciais do SESI. E isso, obviamente, impulsionou o governo do Estado a municipalizar o SESI. Então, o trabalho da bancada parlamentar, dos deputados estaduais, é que fez com que essa estrutura do SESI fosse entregue para o município do SESI, para o município de Blumenau, gratuitamente. Gratuitamente. Os deputados é que fizeram isso. Deputado Napoleão, deputado Ivanates, deputado Marco da Rosa e o ex-deputado Egídio. E amanhã nós vamos votar aqui
o PL 282 de 2025, que vai oficializar a entrega do SESI gratuitamente para a Prefeitura de Blumenau. Então eu queria dizer isso, que essa luta do SESI nasceu aqui nessa Assembleia, foi construída por esses parlamentares e se resolve amanhã com o voto desses mesmos parlamentares. Embora esses parlamentares não tenham ficado na fila para dar o chute, o pontapé inicial lá na frente da torcida do metrô e do BEC. Os que deram o chute, tirando aí o governador Jorginho Melo, que sempre foi parceiro, sempre trabalharam contra a municipalização do SESI. E esse é o grande problema da política. É o grande problema da política. Porque se o SESI de Blumenau hoje, essa linha do tempo mostra quem fez isso, como nós construímos isso. Não foi com briga, não foi com confusão, não foi com enfrentamento, muito pelo contrário, foi com convencimento, foi com diálogo, foi com construção. Os deputados fizeram isso. Aí, ex-prefeito na fila, dando chute na bola, sempre foi contra, o ex-prefeito Mário Delbrandi sempre foi contra a municipalização do SESI, tanto que pegou dinheiro para comprar uma outra estrutura lá em Blumenau, foi o primeiro a chutar a bola. Então, assim, deputado, eu faço essa fala para fazer justiça a quem merece justiça. A quem merece justiça. Se o SESI é municipalizado hoje, é graças aos 4 deputados estaduais da cidade de Blumenau. Ivan Nates, Napoleão Bernardes, Marco da Rosa e Egídio Ferrari. Fomos nós que construímos, nós que convencemos, nós que trabalhamos e nós que amanhã vamos votar a lei entregando aquela estrutura para o cuidado da cidade e com 5 milhões em caixa para reformar a estrutura. E deputado Napoleão, deputado Marco da Rosa, nós, se precisar, nós botamos mais dinheiro ainda também. Não tem problema nenhum para juntar mais dinheiro para fazer a manutenção do SESI, porque o SESI é importante para toda a nossa região. Deputado Fernando Kerlin. Deputado Ivan, rapidamente eu quero parabenizá-lo por trazer esse tema aqui para a Assembleia Legislativa, parabenizar os deputados de Blumenau por essa ação tão importante. Eu fui atleta, joguei lá no SESI, depois dirigente esportivo, levei as equipes para as competições. O SESI é um grande patrimônio esportivo de Santa Catarina e que presentão que vocês dão a Blumenau. Então, quero parabenizá-los por toda a dedicação e esforço, porque eu acompanhei nessa casa o quanto vocês se esforçaram para isso, e também o governador Jorginho Melo por ter acatado o pedido de vocês, ter colocado o repasse, o recurso, e além disso, vocês com recursos da bancada regional, vocês colocaram o recurso da bancada regional lá dentro do SESI. Então, parabéns, isso é louvável, quem ganha é Blumenau, quem ganha é o Estado de Santa Catarina, é o esporte do nosso Estado. Querido deputado Ivan Nates, obrigado pela oportunidade da palavra. O deputado Fernando Kerlin, que inclusive instituiu e presidiu a Comissão de Esportes aqui da Assembleia Legislativa, é testemunha do quanto o SESI é uma referência para Santa Catarina e Blumenau tem grande parte, enfim, da sua história voltada para o esporte, iniciação esportiva, paradesporto, um celeiro de craques. Mas eu venho aqui para justamente fazer um reconhecimento público e que já fiz, inclusive, na sua ausência. E hoje faço na sua presença. Mas houve um momento, no ano passado, em que, próximo à eleição, foi assinado um protocolo de intenções, em que o SESI seria municipalizado. Um protocolo de intenções entre o Estado, o município e a Federação das Indústrias, que é a proprietária do SESI. E naquela ocasião, Vossa Excelência não pôde estar fisicamente presente. E eu estava lá e pude fazer uso da palavra na sua ausência. E na sua ausência, eu tive a oportunidade de dizer, diante de um grande público naquela arquibancada do SESI, de que esse processo tinha tido início na legislatura passada, quando eu ainda não era deputado estadual, o deputado Marcos da Rosa e o deputado Egídio também não eram deputados estaduais. Essa luta começou por primeiro com Vossa Excelência. Eu fiz questão, na minha oportunidade, de dizer isso em público, como reforcei isso hoje na CCJ ao relatar esse projeto de lei. Vossa Excelência, na legislatura passada, foi quem por primeiro encampou aquela luta, quando inclusive muito pouca gente acreditava. E aliás tinha quem desdenhava. Isso. E achava que era loucura e dava risada. Vossa Excelência encampou essa luta.
Passou a eleição estadual, viemos para cá, nossa bancada aumentou e passou a trabalhar em unidade, cooperação, dando as mãos nos temas maiores de Blumenau. E estivemos juntos, lado a lado, Vossa Excelência, eu, deputado Marcos da Rosa e o deputado Egídio. E juntos trabalhamos esse tema, que começou por primeiro com Vossa Excelência e que passou a ter a nossa adesão quando nós nos elegemos deputado estadual. E amanhã vai ser a cereja do bolo, a concretização desse processo, que quem ganha é Blumenau. Então, parabéns por ter acreditado nesse sonho lá atrás. Eu que agradeço, deputado, e eu faço essa fala, sabe por quê? Para a sociedade de Blumenau compreender a importância desses deputados aqui no parlamento, na defesa da nossa região. Que a unidade, o grupo que nós temos construído aqui, essa unidade que trabalha em prol da nossa região, da região do Vale do Itajaí principalmente, o quanto ela tem conquistado para a nossa cidade, a importância da sociedade compreender que as vitórias que ela tem é resultado da nossa união, da nossa parceria e da nossa luta aqui. Embora alguns, às vezes, remem contra a gente. E eu testemunho todas essas lutas através dessas manchetes. Olha lá, o informe Blumenau, dia 4/12/2022. Emenda ao deputado estadual, assegura recursos para a municipalização do complexo do SESI, nosso portal lá da cidade. Outra manchete, deputado estadual coordena audiência pública no SESI, dia 12/8/2023. Acho que tem mais uma. Correio Comunitário, complexo do SESI Blumenau municipalizado, fruto de esforços, comenta o deputado Ivan Nates. E é isso. Eu acho que é isso, sabe? Nós vamos ter tivemos uma grande conquista no domingo, vamos ter uma grande conquista amanhã, e a sociedade blumenauense precisa e deve reconhecer o esforço dos deputados da cidade em prol dessa causa. Então, a todos aqueles que desacreditavam, a resposta é essa aí. Meus queridos deputados, meus colegas, eu agradeço com um profundo sentimento de felicidade de viver essa oportunidade aqui no parlamento, ter começado, junto com os meus colegas deputados, essa luta e ter vencido registro, embora alguns tenham remado contra. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Obrigada, deputado Ivan. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, ouvimos pelo Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, o deputado Antídio Lunelli. Senhora presidente, senhores deputados que nos acompanham, primeiramente eu gostaria de parabenizar a convenção partidária que houve lá no município de Garuva, no último fim de semana, onde que tivemos a participação de 305 filiados e uma eleição que foi vencida pelo nosso querido vereador Klaus, que faz um excelente trabalho, juntamente com a sua chapa. Então, quero parabenizar ao vereador Klaus, também ao assessor Gustavo, e em especial ao nosso grande amigo Costinha, que sempre tem feito um grande trabalho junto ao nosso partido. Senhora presidente, senhores deputados, hoje eu venho a esta tribuna para destacar um dado relevante sobre a economia de Santa Catarina, que cresceu 7,6% no primeiro trimestre deste ano. É mais do que o dobro da média nacional, prezadas senhoras, prezados senhores, que ficou com 3,7%. Isso não é por acaso. O resultado é fruto de um modelo de desenvolvimento baseado na força do trabalho, no empreendedorismo e na confiança mútua entre o setor produtivo e a sociedade. Aqui em Santa Catarina, não ficamos esperando soluções de cima para baixo. A gente arregaça as mangas e fazemos acontecer.
A indústria, mais uma vez, puxou este crescimento com a alta de 8,5%, mas é fundamental destacar também o papel do agronegócio. O agro catarinense não para de evoluir. Com tecnologia, inovação e gestão, o campo está cada vez mais conectado com a indústria e o comércio, formando um ciclo virtuoso que movimenta a economia, gera empregos e sustenta o crescimento regional. A demanda da construção civil e do agronegócio, por exemplo, impulsionaram a produção de máquinas, equipamentos e produtos de metal, que cresceram mais de 20%. É o campo alimentando a indústria, é a vocação do nosso Estado se manifestando de forma integrada e eficiente. Esse crescimento expressivo também é o resultado de uma mudança de conceito em relação à economia. Santa Catarina não depende de grandes estatais, nem de promessas vazias. O nosso Estado aposta no trabalho, na iniciativa privada, na educação de qualidade e na segurança pública eficiente, no respeito a quem produz. Temos uma das menores taxas de desemprego do nosso país, uma das maiores redes de ensino técnico e profissionalizante, é um dos sistemas de segurança mais bem avaliado do Brasil. É esse tripé, trabalho, educação e segurança, que sustenta o ambiente de confiança para investir, empreender e crescer. Enquanto muitos discutem ideologia, querem mais bolsa isso, mais bolsa aquilo, Santa Catarina entrega resultado. Enquanto alguns apostam na burocracia e no Estado pesado, nós apostamos em quem levanta cedo, assume riscos e gera oportunidades. Esse desempenho econômico é, sobretudo, uma vitória da sociedade catarinense, dos pequenos agricultores aos grandes industriais, do jovem aprendiz ao técnico qualificado, do policial militar aos nossos professores. Todos são protagonistas desta história de sucesso. E como representante do povo, nossa missão é clara: garantir que este modelo seja protegido, valorizado e ampliado. Investir em infraestrutura, desburocratizar ainda mais o Estado, apoiar o empreendedor, fortalecer o agro e preparar as futuras gerações com educação de excelência. Santa Catarina está no caminho certo e é nossa responsabilidade manter este rumo. Com trabalho, respeito ao dinheiro público, liberdade econômica, coragem e fé no nosso povo. Seria isso, senhora presidente, muito obrigado. Obrigada, deputado Antídio Lunelli. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, suspendemos a sessão até às 16 horas, momento da ordem do dia, conforme prevê o artigo 109.